Boa noite. Boa noite a todos, bem-vindos à nossa roda de meditação. Boa noite a todos, sem susto de baratas. Hoje eu criei uma estratégia aqui, vamos ver se vai funcionar. Ai, gente, por que comigo, né? Por que elas não aparecem para as outras pessoas que não ligam, né? Que não gera esse caos? Não precisa aparecer, ainda mais aqui nesse momento que eu tô aqui nesse quadradinho. Não tenho muito para onde correr. Mas hoje, a não ser que ela venha daqui de dentro, mas de fora ela não vai entrar, com toda certeza. Boa noite, pessoal. Espero que todos tenham tido um sábado bem gostoso. Pois é. Não consegui matar ela ontem, gente, porque ela sumiu. Tem até um meme aqui na internet, né? Que é aquela frase: pior do que ver barata é não vê-la. E pra mim é um pouco isso, assim. Eu preciso vê-la, tipo, morta mesmo. Mas ontem não consegui achar. Enfim, espero que ela tenha ido dar uma volta, encontrar novos rumos, novos caminhos. Ela se sentiu rejeitada com toda certeza, mas não tinha como eu não rejeitá-la. É mais forte que eu. Então a minha fala para ela é: não quero você, não quero você. Ai, meu Deus. Sim, eu já vi a dedetização. Acho que vai acontecer na primeira semana de fevereiro. Vamos ver se ajuda um pouquinho. Eu não acho que vai ajudar muito, né, gente? Ainda mais eu que moro em casa, acho que acaba acontecendo mesmo. Mas, enfim. Bom, então boa noite, bem-vindos. Bem longe, gente, que ela realmente encontre um rumo, um caminho luminoso para ela bem longe daqui. Eu desejo que ela viva, mas tem que viver bem longe de mim. Aqui não vai dar para ela viver. Bom, mas voltando ao nosso foco, hoje eu vou falar um pouquinho da outra ferida. A ferida de humilhação. Também é uma outra ferida que eu acho que eu não vou dizer que é comum, né? Mas lembrando sempre, né, gente, quando a gente tá falando de ferida emocional, às vezes o que pode ser humilhante para mim não é para você. Então, lembra que a gente precisa, cada um dar o contexto, né, emocional dentro desse evento, né? Então, humilhação. Cadê a música? Porque ela parou. Ah, tá aqui. Vamos lá. Humilhação. Situações de humilhação não são apenas situações públicas de constrangimento, tá? Existe essas, obviamente, e, por exemplo, na criança, tem algumas situações
quando ela, por exemplo, ela tá muito incomodada e tudo, e a gente acaba sendo exposta mesmo assim. Então, isso de fato pode gerar, né, um trauma aí emocional, ser ridicularizada dentro das suas necessidades básicas, ou por algum desejo até. E até quando a gente fala, né, muitas vezes a criança faz alguma coisa, a gente fala, nossa, que vergonha. Quando a gente vai chamar a atenção da criança, às vezes, lembra que a criança precisa dar significado ao evento, né? Então, quando a gente fala, olha o que você fez, olha que feio, enfim. Então, como a criança ela vai receber isso, muito é dela. Bullying escolar, com toda certeza, entra aqui, né? Então, é algo assim que causa uma ferida muitas vezes, uma ferida muito forte. E aí, como eu venho falando para vocês, em algum momento a psique ela vai se organizar para se proteger, certo? No adulto, muitas vezes, vai aparecer como vergonha de querer algo, muito autocobrança, misturada com autocrítica, tendência a se colocar sempre para depois do outro, tá? Quando a gente está falando de humilhação, muitas vezes o que acontece, a gente fala que é uma vergonha internalizada. É a sensação de que tem algo inadequado em mim. Então, a pessoa ela não vai pensar, por exemplo, eu fiz isso errado. Não, ela vai fazer essa identificação, ela vai internalizar. Quando a gente fala internalizar a vergonha, ela vai pensar que ela é inadequada, ela tem algo inadequado, não que ela fez, é que ela é, ok? Então isso se chama vergonha internalizada. Muitas vezes essa vergonha que se internaliza, na criança ela se manifesta de uma forma mais silenciosa, porque a criança ela vai se reprimindo, não vai se expondo, ela vai ficando mais fechadinha, tá? Mas essa vergonha ela pode não necessariamente ser trabalhada, ela pode vir junto, né, com a idade adulta, e isso se torna muito pesado quando a gente chama isso de vergonha tóxica. Acho que eu já falei aqui em algum momento. Então, normalmente ela é uma pessoa muito prestativa, ela é uma pessoa que faz tudo para todos, cuida de todos, enfim. Pode gerar um perfil perfeccionista como proteção também, porque é na perfeição que ela vai tentar se distanciar muito do erro, porque no entendimento dela o erro expõe ela e ela pode, de novo, ser criticada, ser envergonhada, etc. Então, às vezes é comum a gente ter um histórico aí de vergonha em perfis de perfeccionismo, tá? Então, essa vergonha, ela não é só um retraimento, ela é muito mais, ela é essa identificação dessa agora não saiu, inadequação de si, tá bom? Então, a humilhação, ela tem realmente, acho que uma das coisas, né, que a gente mais vê aí em questão de humilhação é o bullying mesmo, e não necessariamente ele acontece só, né, no presencial, na escola. A gente hoje estuda muito, né, o bullying cibernético, né, pela internet, enfim. Então não é algo simples e que gera de fato uma ferida muito grande, que muitas vezes vai acompanhar essa pessoa aí por muito tempo. Mas
Então é isso, tá bom? Amanhã a última é a injustiça. Amanhã falaremos de injustiça. Toda família sofre, exatamente. Eu acho que existem algumas feridas que acabam... Eu diria que assim, às vezes é tão forte que não adoece só a própria pessoa. Acaba, né, refletindo muito na dinâmica ali, familiar, na relação, enfim, por aí vai. Então, cuidemos de tudo isso. Um beijo, Zé! Bom, então vamos meditar. Sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, alinhe o queixo, repouse as suas mãos da maneira que for confortável para você. Traga a sua presença e vamos começar. Então, respire. Hashtag volta, Zé. Faça uma inspiração profunda. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra os olhos da alma e volte o olhar para dentro de si. Respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, você caminha para encontrar seu eu interior, sua essência. Respire. E através da sua respiração, ancore a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire. Relaxe o corpo. Vá serenando os seus pensamentos. E se mantenha presente através da sua respiração. Lembrando que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração, e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Respire, soltando o ar bem devagar. Trazendo a sua consciência para a sua respiração.
Então, por um instante, eu te pergunto se existe em você alguma tendência a se recolher mais, a se esconder de si, a diminuir a sua presença. Então imagine, sinta por um instante uma folha de papel sendo dobrada. Muitas vezes. Ela continua sendo a mesma folha, mas vai ficando pequena, comprimida, com pouco espaço. Observe e sinta essa imagem. Respire. Respire profundo e agora imagine essa folha sendo aberta, aos poucos, sem pressa, sem força. E ela vai recuperando seu tamanho original. Respire e experimente internamente o movimento de se desdobrar, não para ser maior, mas para voltar ao seu tamanho natural. E por um instante, respire nessa sensação. Permita voltar ao seu tamanho natural, dizendo a si mesmo: eu posso ocupar o meu espaço, eu posso existir com mais presença. E sinta como é não precisar se conter por alguns instantes, não precisar se diminuir, não precisar se esconder, apenas existir. Então, por alguns instantes, respire profundo e sinta seu corpo inteiro, sua presença inteira, você ocupando seu espaço. Continue respirando conscientemente. E reconhecendo que existe espaço em você para existir com mais verdade.
Respire profundo, devagar, amorosamente. Integrando a sua folha interna, totalmente desdobrada, no seu tamanho natural, existindo com presença e verdade. Se conecte com seu coração. Respire e pratique a gratidão para o dia de hoje. Mais uma vez, respire profundo, integrando tudo que foi útil e bom para você. Coloque atenção na sua respiração. Coloque atenção no seu corpo. E no seu tempo, no seu ritmo, bem devagar, vai voltando para o aqui e agora. E assim que se sentir pronto, pronta, amorosamente vai abrindo os olhos. Gratidão. Namaskar. Muito bom. Que a gente seja a folha desdobrada. Mas que você pelo menos reconheça aonde que essa folha às vezes se dobra. Ela se reprime, enfim, fica comprimida. Então tá aí o seu trabalho, tá aí o seu aonde você tem que colocar foco. Porque cada um tem o seu espaço, a sua importância e, enfim, busquemos viver com mais verdade. Obrigada, beijo no coração, até amanhã. Amanhã a gente se encontra aqui para finalizar nosso ciclo, tá bom? E se Deus quiser, sem barata. Beijo, até amanhã, lindo domingo a todos. Hashtag volta Zé!